reino de Deus que eu priorizei dentro do aspecto que já está entre nós. Tem nada a dizer que vem, porque não vem, já está. Ou nós estamos nele, ou não estamos. Se não estamos nele agora, entra logo, porque depois não tem mais jeito. Não é assim? Porque é agora que nos é dada a entrada ao reino do Filho do amor de Deus. Precisamos perceber bem isso. E o reino de Deus está na terra e vai ser tirado daqui no arrebatamento da igreja. E com isso há falhas. Quando a gente diz, ou se ouve por aí dizendo que no arrebatamento da igreja vai ter algo mais na face da terra, e não haverá. Precisamos estar bem claro isso. Irmãos, há 50 anos atrás não era isso que é ensinado, do que dizem para isso. Todo mundo preocupado com a vinda do Senhor, porque é o fim de tudo. Depois começaram a ter a possibilidade de uma vinda visível ou invisível, depois a visível, e ficou uma confusão. E tem gente que defende até, como eu já disse, até 5 vindas de Jesus. Misericórdia. Onde tiraram isso? E a base, vamos começar nessa base aqui, em João 14. Quando Jesus disse aos seus discípulos no verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos, ou pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei, leia comigo 2 palavrinhas, outra vez. E que mais? Para quê? Outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, neste assunto que eu quero falar, Jesus virá só outra vez, e nós estaremos com Ele. Onde Ele estiver, nós estaremos. Mas mais uma palavrinha. O Senhor vem, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, outra vez, outra vez. Palavras seguintes. Quais são as palavras seguintes? E vos levarei. Não é? Estarei convosco aí. Quanto a estar conosco, Ele está agora. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, em espírito. Ele é presente. A lição que a irmã está distribuindo é para a escola bíblica dominical. A liçãozinha de hoje foi na última hora que eu mudei. Entendeu? Ia trazer outro assunto, mas fiquei preocupado de bater de novo nessa tecla. Então Jesus foi, já está tudo preparado. Ele virá outra vez e nos levará. Nada da ideia de Ele vir e ficar aqui para um tempo por vir. Milênio, ou etc. Não, de forma nenhuma. Muito bem, mas qual é o assunto que eu quero destacar agora? É esse mesmo. Jesus vem uma vez e leva-nos, porque o reino de Deus, já estudamos, já está entre nós. Eu aprendi no tempo passado uma forma de dizer: temos a igreja militante e a igreja, agora me fugiu o nome. Eu vou colocar em outra linguagem que não é bem essa que eu queria dizer. Vencedora.
A igreja militante é aqueles que estão na luta do cada dia. E a igreja vencedora é aquela que já completou a sua tarefa. Já terminou a sua jornada, a sua carreira, combateram o bom combate, guardaram a fé, agora estão na sepultura aguardando a recompensa que o Senhor dará, como disse Paulo, não somente a ele, Paulo, mas todos quantos amarem a sua vinda. Esse tipo de igreja, a que está já dormindo, triunfante, vitoriosa, vencedora, e a que está aqui na milícia ainda, na luta de cada dia, e tendo que tomar o cuidado, porque aquele que está de pé, olha que não cai, que precisa perseverar até o fim, ser fiel até a morte, e outras expressões mais. Então, reino de Deus já está aqui, e quando Jesus vier, vai embora para o céu, não fica mais aqui. Tudo isso que está na face da terra termina. O que faz alguns mudarem de ideia e terem outros pensamentos é justamente, irmãos, algumas entradas incorretas que se introduziram no meio do povo evangélico e está pegando, que as pessoas, em vez de entender que é imediato, vigiar e orar porque ninguém sabe a hora em que virá o Filho do Homem, fica supondo que pode esperar, e pode esperar a outra etapa, como que dizem, de uma salvação em meio à tribulação, pelo sacrifício de si mesmo, pela resistência à tribulação que vai estar presente. É impróprio isso. Ninguém é salvo pelo seu sacrifício. Todo mundo é salvo pelo sacrifício expiador de Cristo Jesus. Quem entrará no céu? Aqueles que lavaram suas vestiduras, me ajudem, no sangue do Cordeiro. Assim, abrindo em Gênesis após o dilúvio, no capítulo 9, precisamos entender quanto a obra que Deus fez aqui na face da terra, nunca foi projeto de Deus que durasse para sempre. Teria um término. E uma palavra direta está no capítulo 9, verso 22, quando temos o que está escrito: enquanto a terra durar, em sementeira e cega, tempo de semear e de colher, e frio e calor, verão, inverno ou vice-versa, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Ou seja, o planeta Terra vai continuar no seu dia a dia, aconteça o que acontecer, o tempo todo da sua existência. E a palavra-chave do que eu quero dizer está aqui: enquanto a terra durar, enquanto a terra durar, enquanto a terra existir, tudo vai ser normal. Tudo vai ser normal. Se fala enquanto a terra durar, é porque tem um período que ela vai existir e depois não vai existir. Poderíamos voltar a Gênesis capítulo 3, quando Jesus, ou Deus, falou lá no princípio com Adão e Eva: tu és pó, e ao pó has de tornar. Então, quem não vai voltar ao pó? Bom, tira a exceção, lógico, de Enoque, tira a exceção de Elias. Não posso tirar Jesus porque ele desceu a sepultura. Não posso tirar. Nele foi uma ressurreição. Morte, sepultura,
ressurreição. Tem mais alguma exceção, irmão? Vai ter uma exceção. No último dia. Qual a exceção, irmão Afonso? Aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor Jesus, no arrebatamento da igreja, no último dia. Aí cumpre-se a palavra que está em 1 Coríntios 15. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos que estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados, revestidos de um corpo incorruptível e imortal. Tudo bem? Vamos lá para Coríntios 15? Confirmar isso? Verso 51. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, voltaremos ao pó, mas todos seremos transformados. No momento, abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estiverem vivos, seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E segue-se a palavra. Esses não vão morrer, mas vão ser transformados. Complementa essa palavra a palavra de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Que irmãos conhecem muito bem, a partir do verso 13. Pronto? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou que ignorem, acerca dos que já dormem, dos que já morreram. Aqui diz já dormem, porque refere-se aos aprovados. Para que não vos entristeçais como demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou morreram, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, quem não vai voltar ao pó? Quem estiver vivo no arrebatamento da igreja. Vamos subir. Agora, e aí? Subiu. E daí? Vai descer? Negativo. Volta para João 14. E aí? Vos levarei, para que onde eu estiver estejais vós também. Eu creio que essas palavras são claras. São claras. Tá bom. Aqui, para mostrar uma saída da igreja indo embora, e é uma vez só, eu preciso falar com os irmãos e destacar, quando se diz assim,
Primeiro os mortos ressuscitam, depois os que estiverem vivos serão transformados. Quantos dias e anos de separação? Não tem isso. É num abrir e fechar de olhos. Mas Paulo destacou esse ponto, que os mortos vão ressuscitar. E nós, transformados. Quanto tempo de separação? Abrir e fechar de olhos. E a palavra aqui é bem clara, quando no verso 17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Leia a próxima palavra. Próxima palavra? Pode falar. Juntamente? Juntamente? O que quer dizer juntamente? Juntos, o que ressuscitou e o que foi transformado, subindo juntos. Quem que vai estar nessa ressurreição de mortos? Desde Abel até alguém que ainda vai estar no velório ainda, ou na UTI ou no IML ainda. Quem vai estar na transformação? Quem estiver vivo. Ainda vivo na UTI ou cheio de saúde por aí. De repente, revestido. Detalhe, porque o pessoal hoje fica impressionado com a cremação. Não, Deus não precisa do pó para nos fazer voltar. Deus não vai usar nem um grãozinho do nosso pó. Ele vai dar um corpo totalmente celestial. Vamos ser revestidos. Esse invólucro aqui de carne some e vem um invólucro totalmente celestial de Deus. Seremos revestidos de um novo corpo. Ou seja, o meu chip que fala tudo da minha vida, vamos dizer assim na linguagem da informática de hoje, está na mão de Deus. É a porção do Espírito que Ele me deu. A porção de vida que Ele me deu está registrado nisso. A porção, uma gotinha de Espírito, não sei que quantidade que é, não importa. Está toda a minha história. Deus vai colocar esse chipzinho que está na mão dele, dentro de um corpo celestial. E pronto, aí tudo volta a mim. Só que eu vou olhar para mim, não sou esse carne e osso aqui. Já é outro corpo celestial. Porque esse corpo parece a vida terrena e o corpo, a vida celestial, é outro. Cada corpo para o ambiente em que habita. Peixe, peixe, ave, ave, e réptil, réptil, etc. E celestial tem que ter um corpo celestial. Juntamente, não acabei ainda. Aí temos que ir para Hebreus capítulo 11. Bater bem nessa tecla. Usando o verso 13. Começando aqui. Falando dos heróis da fé, o 13 diz: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, morreu, foi para o céu, linguagem popular, linguagem doutrinária, vai para a sepultura. Mas eu fui fiel até a morte, fui aperfeiçoado por Deus, redimido, justificado, vai para o pó. Aí Paulo diz: o corpo do pecado será desfeito. Marca aqui Hebreus 11, vou voltar aqui já, estou indo para João 3,13, é a palavra de Jesus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu.
Então quem foi para o céu? Quem mesmo? Ninguém. Ninguém. Irmão Afonso. O Enoque foi, irmão Afonso. Irmão Afonso. O Elias foi. Bom, que foi, foi. Se chegou, eu acho que não, porque está dizendo que ninguém subiu ao céu. Quem falou que ninguém subiu ao céu? Fui eu? Não. Foi? Jesus. Ou seja, saiu daqui para não ver a morte, mas que entrou no céu, essa palavra cancela. Deve estar visitando os planetas, sei lá o quê, arrebatado, dormindo. Eu não sei o que está vendo com ele, mas que entrou lá no céu, não. Perdoe ser grave assim. Tá, Jesus falou, mas eu seguro. Tem coisa que eu não entendo aqui? Tenho. Tem coisa que vocês não entendem? Possivelmente. Mas que Jesus disse que ninguém subiu ao céu, então não subiu. Tem um outro cantinho reservado? Não sei. Mas no céu não chegou. Ah, Maria, a mãe dele, foi. Negativo. Isso é coisa de catolicismo romano. Endeusando Maria, Maria morreu. Não, foi levada. Não foi levada a nada. Isso é invenção do catolicismo. E foi em 1900 qualquer coisa que, para endeusar mais a Maria, disseram que ela foi levada para o céu, sem ver a morte. Ué, tudo errado. Maria não teve pecado. Ué, se não teve pecado, a palavra que diz não há um justo sequer não vale também. Então nós negamos o que a palavra diz para poder ficar do jeito que a gente quer. Que as pessoas entendam, ou que eu entenda. Não, Maria não. Maria, com 40 dias, foi para o templo para apresentar o sacrifício de expiação de pecado. Não há um justo sequer. Então acabou. Prefiro a palavra de Deus do que as ideias, os endeusamentos. Mas ninguém subiu ao céu, nem Enoque e nem Elias. O único que está no céu é aquele que já era de lá e que veio à terra, e pela sua plenitude sendo Deus, onde que ele não está? Então por isso que diz assim, verso 13, o Filho do Homem que está no céu. Quando ele estava falando, ele estava aqui, de carne e osso. Mas em espírito, também estava lá, ligadinho com o Pai. Aí volta a Hebreus 11, verso 39, que repete a mesma coisa. Então não é só um lugar e o outro, são 3 lugares. 3:13, 11:13 e 11:39. Todos estes, tendo tido testemunhos pela fé, não alcançaram a promessa. Agora me ajudem, leiam os irmãos a palavra principal aqui que eu quero dizer. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então Deus não quis que ninguém subisse ao céu à medida que fosse morrendo. Ninguém subiu ao céu. Por quê? Porque Deus quer uma coisa melhor. O que Deus quer? Alguma coisa a nosso respeito. Em que sentido? Para que eles que foram antes, terminaram a sua carreira antes, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aí vem o juntamente do Tessalonicenses. É junto. Os mortos ressuscitando e recebendo a vida espiritual, o corpo espiritual, e estão vivos, transformando no abrir e fechar de olhos e subindo as nuvens, e das nuvens levados. E vos levarei. Coisa simples na palavra. Muito bem. A terra vai terminar. Este mundo vai terminar. E como? Como é que o mundo vai terminar? Bom, que vai terminar, eu já dei a dica, que ficou meio
falado lá em Gênesis 9. Mas agora, quando a gente entra no capítulo 24 de Mateus, aí vai ficando um pouquinho mais forte e confirmado, com Jesus presente e ensinando. Capítulo 24 de Mateus. Que irmão sabe que começa esse capítulo 24 com os discípulos apóstolos mostrando o templo. Olha, meu Deus, Jesus, olha que maravilha o templo, a casa de Deus. Não é igualzinha de Salomão fez, mas ó, caprichada, mostrando para Jesus a estrutura do templo. Que magnífico, né? Esse granito aí deve ter vindo lá, não sei de onde. Olhando fisicamente. E Jesus simplesmente falou assim, verso 2: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jogou um balde de água fria nos discípulos, olhando para o visível. Já vou adiantar, visível que não é permanente, porque em contradição com o normal da nossa existência, o que é permanente é o invisível. Não esqueça dessa palavra, irmão, porque está bem claro, Paulo falando. Não olhar o visível, mas porque o invisível, que esse é eterno. E a gente fica preso no visível, achando que isso aqui vai durar. O planeta Terra, irmão, está se explodindo sozinho. Mas não estão vendo a estrutura da Terra que está se rompendo? E com todo mundo pegando bomba atômica para jogar no outro. O negócio está meio quentinho por aí. Não está frio, não. Alguém deve estar com a loucura na mente de que pode soltar bomba atômica e matar todo mundo, mas ele não. É a ideia de que todo mundo morre, mas eu não morro. Foi a ideia do Hitler. E não só morreu, como desgraçou a Alemanha. E muitos outros países também ficaram só com prejuízo da guerra, que todo mundo acha que vai vencer. O único que eu sei que é vitorioso e sai para vencer é Jesus. É o único que eu conheço. Então, aí, no verso 3, eles vão perguntar para Jesus, já que é assim, verso 3: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles seus discípulos em particular. Agora foi em particular dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas. Quando vai acontecer essas coisas? Vocês não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá do fim do mundo? Bom, quanto à destruição do templo, já foi. No ano 70, o templo foi destruído. Jesus estava falando essas palavras em que ano? Se Jesus viveu 33 anos, vamos dizer que foi no ano 33. E ele disse que não passará esta geração sem essas coisas acontecerem. Ou seja, no ano 70, 37 anos depois, o templo foi destruído. E está destruído até hoje. Até hoje. A palavra que o Senhor deu é firme. Não passará esta
geração. O templo vai ser destruído. Hoje, 2023 menos 70 dá 1963 anos atrás. O templo foi destruído. Todo mundo está cantando por aí: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Errado. O que está lá em Ageu é: a glória da última casa será maior do que a primeira. Aquela casa que existia e que foi derribada era a última, porque não haverá mais templo na face da terra para cultuar a Deus, porque agora é em verdade, em espírito, não em Jerusalém, nem em Samaria, nem em Guaratinguetá. É em verdade e em espírito. Então, e torcendo para fazer o terceiro templo, porque colocaram na ideia de Ageu que é segunda casa. Errado. Uma palavra trocada na Bíblia perde o sentido. A glória da última casa, ou desta última casa, será maior do que a primeira. Qual foi a glória daquela casa? É Jesus presente. Presente, andando ali, ó, no meio deles, olhando a estrutura do templo, que eles queriam que Jesus visse, Jesus se admirasse. Quem fez o universo para admirar com a casinha feita por homens? Mas estava escrito: essa será a última casa. Chega de fazer casa, porque Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Mas por favor, perdoe, né? Mas no canto, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quem disse que é a segunda? Estão falhando na Bíblia. Para quem não sabe, é Ageu capítulo, só para citar, irmão, porque às vezes a gente fala umas palavras assim, os irmãos ficam olhando para mim, não sei se estão desacreditando, ou se estão assustados, ou se estão concordando, mas é Ageu. Ageu quanto? 2, creio eu. Não pensei em falar isso antes, mas já está discorrendo aqui. Ageu 2, verso 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É o último que está escrito na Bíblia. Os irmãos já alteraram isso aí também, porque infelizmente, eu estou avisando, estão mudando. Até a versão corrigida que não mudavam, agora estão mudando. Eu não posso mais ficar falando para os irmãos: usa a Bíblia corrigida, porque essa agora tem que colocar. Irmãos, use a Bíblia corrigida de 1995 para trás. Para frente eu já não garanto, porque as mesmas convenções que aprovaram 1995, a versão correta é essa, eles mesmos já estão mudando. Eles mesmos têm uma palavra a cada tempo. Então, Ageu 2:9. Deixa eu ir em frente, eu não consigo chegar no final da lição. Aí, Jesus vai discorrer o resto, a vinda dele e o fim do mundo. Se vai falar do fim do mundo, irmãos, eu não preciso falar mais nada. O mundo vai ter fim. O reino de Deus será tirado daqui, o resto, fogo. Como que vai ser o fim do mundo, então, e que não vai permanecer? É fácil de ver. Será como no dilúvio, só que agora sem Noé e sem arca, porque não haverá continuidade. Somente aqueles que estiverem em Cristo Jesus.
Figuradamente, Pedro fala que Jesus é uma arca. Figuradamente. Então, quem tiver em Jesus vai escapar desse fim do mundo. Como? Arrebatamento. Arrebatamento. Só que Jesus, como eu disse, arca agora em figura, não física, não de madeira, não de ferro, não de qualquer outro material, mas Ele mesmo, levando-nos para que onde Ele estiver, estejamos também, ou venhamos a estar também. Não é fala de um retorno na carne para repovoar o mundo. Não, não, não. Ou Sodoma e Gomorra. Saiu Ló, e os que por misericórdia vão na justiça de Ló, exemplo de Jesus, que é o único justo, e nós seremos justificados e salvos nele, com ele e por ele. Mas saindo a igreja, os salvos, o que vai acontecer com o mundo? Fogo. Sodoma e Gomorra. Água naquela época. E o Senhor falou lá em Gênesis: nunca mais vou destruir tudo com água. Mas aí fala de fogo. E isso aí agora é a palavra de Pedro. Aí podemos ir lá para Pedro. O que Pedro fala? Vamos abrir na carta de Pedro e ver o que Pedro fala. Sim, na segunda carta, no capítulo 3. Ele começa dizendo: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. E a palavra no verso 3 é: sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram ou foram para a sepultura, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eu vou continuar a ler. 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Agora vem a situação atual. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Perdição dos homens ímpios, quando a terra pegar fogo. Verso 8 vai falar: um dia para o Senhor é 1000 anos, 1000 anos é como o dia. O verso 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. O verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, de surpresa, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade? Ainda 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Então esse mundo vai continuar existindo? Não. Irmão, vamos fazer uma nova terra. Irmão, pelo amor de Deus, não é novo planeta Terra. Nova terra é nova área, local, que será a nossa habitação. E onde é que nós vamos? Morar com o Senhor no céu. Vinde, bendito meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Apocalipse, eis aqui a morada de Deus com os seus. Tem muita gente pensando que vai mandar uns trator celestial, dar um jeitinho na terra para recuperar uma remodelação, para poder a gente voltar a morar aqui. Deus me livre. Corpo celestial é para o céu. Eu não quero deixar o corpo que eu vou receber na ressurreição para pegar um corpo de carne para morar num novo planeta. Não, não, não. A nova terra é lá. Irmãos, conhece Apocalipse, né, irmão? É bem claro. Quando lá diz: eis aqui a morada de Deus com o seu povo. Capítulo 21, né? E vi um novo céu e uma nova terra, novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Que dê a terra, o planeta Terra, o sistema solar, o Sol, o universo, nada disso existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Verso 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. A morada de Deus com os homens. Morada de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Estou acompanhando, os irmãos estão conseguindo acompanhar? Alguém está tendo alguma dificuldade? Então, está aqui. Depois tem a descrição do lugar celestial. Deus existe, irmãos, e tem a sua morada. Ele mora no alto e no sublime lugar. Não é na terra, muito menos uma terra que será destruída porque está amaldiçoada pelas transgressões, pecados, abominações, assim como o nosso corpo. Muitos perguntam por que Deus nos leva para o pó, pela enfermidade e outras coisas. Esse corpo do pecado tem que ser desfeito. Lembra de Romanos, Paulo falando. Então tudo isso que não presta, que foi contaminado, foi algo instrumento da injustiça, vai ser eliminado. Vão receber tudo novo. Tudo novo. Só a nossa vida, nosso ser, personalidade, caráter, nossa individualidade é que será nos devolvida, porque isso já foi justificado, lavado. Foste justificados, foste purificados. O corpo não. Isso aqui, corruptível, não entra lá. Isso que é mortal, não entra lá. De forma nenhuma, vai ser desfeito. Mas se eu sou mais consagrado, eu tenho que ser que nem Enoque,
Que nem ele diz, amém. Mas pode ter certeza que subiu um corpo de carne, mas não chegou muito alto, já esse corpo de carne já não existiu mais. De alguma forma se desfez. Até fisicamente, irmão. Se o nosso corpo subir, ele explode. A pressão é zero lá. A pressãozinha do nosso coração vai mandar o corpo, pum. E chegou no vácuo, então, não sobra nada. Nosso corpo não consegue sair desta atmosfera que segura, contrabalança as coisas. Fisicamente estou falando. Ainda mais um corpo que foi instrumento do pecado, chegar na presença de Deus. O fogo consumidor consome, ainda bem que vai consumir só essa parte. A outra já deve estar queimadinha, purificada pelo fogo justificador, santificador. Estão acompanhando? Então, pronto. Lembre-se, me fugiu onde que está essa referência. Se alguém quiser falar em voz alta, fala. Porque tudo isso vai ser enrolado como panos velhos, que para mais nada servem. Onde está escrito isso? Eu mesmo esqueci. Não me vem na memória agora. Alguém disse? Os que estão na frente aqui, repassa para mim. Esses céus e terra serão enrolados como panos velhos, que para mais nada servem. Quem quer diz que vai ficar aqui, não vai ficar aqui. O reino de Deus aqui na terra é este, que não vem com aparência exterior. Nem dirão ele aqui ou ele ali. Na verdade, existem muitos versículos, muitas coisas em que as pessoas se confundem. Como, por exemplo, mas Jesus vai vir. Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. Meu filho, já pisou. Já andou, já dormiu lá. Já soou gotas de sangue no Monte das Oliveiras. E, em especial, foi do Monte das Oliveiras que ele subiu ao céu. Ele pisou no Monte das Oliveiras, depois da ressurreição, e depois mandou os discípulos se espalharem, ide, e anunciar o Evangelho a toda criatura. Aí cumpre o que está escrito lá: os seus pés pisarão o Monte das Oliveiras, e o monte se partirá. Não é o Monte das Oliveiras que se partiu, era o povo que se partiu, mandados ao sul, ao norte, ao leste, ao oeste, aos quatro cantos da terra, para anunciar o Evangelho. Era distribuição e tarefa para os discípulos anunciarem a salvação de Deus em Cristo Jesus. Ele voltar aqui na terra, ele não é carne, irmão. Quanto ao tempo de carne, já existiu. Agora ele é somente Espírito. Ele está entre nós em Espírito. Paulo diz, ainda que o tenhamos conhecido segundo a carne, agora já não o vemos mais assim. Muito bem. Pode repetir? 2 Pedro mesmo? Estava lá perto, hein? O que mais? Capítulo? É o mesmo lugar que eu estava lendo?
versos sim, eu li esses versos, mas eu estou querendo ver onde está escrito que como panos velhos, como livros lá enrolado e lançado no fogo. Hein? Isaías, capítulo 34, meu irmão, verso 4. E todo o exército do céu se desgastará, e os céus se enrolarão como livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Daqui pode ter referência lá para onde está falando textualmente o que eu estou dizendo. Embaixo na minha Bíblia, capítulo 34 de Isaías. Seria Joel 2:31. Ninguém achou? Só essa parte mesmo? Perdoe, mas me fugiu da memória. Mas pelo menos aqui em Isaías 34 tem esta mensagem no verso 4. Os céus se enrolarão como um livro. Sim. Qual livro? Seis e 14, eu não ouvi o livro. Apocalipse. Muito bom. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Isaías 34, verso. Quem falou Isaías 34 outra vez? Já temos o verso 4 que fala isso. E o irmão está acrescentando que verso? Salmo 102. (25) do Salmo. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como a veste envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. E assim, irmãos, basta, irmãos, já tem várias referências e alguém citou por último, só quero fazer menção desta última citação, que foi qual mesmo? Hebreus 1, 10 e 12.
Hebreus 1, verso 10: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como o manto os enrolarás, e como a veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Então, já tem bastante referências. Agora, nós estamos falando deste assunto. Na verdade, irmãos, há muito apoio ainda na Escritura, mas no aspecto escatológico, ou daquelas partes na Bíblia escatológicas. Tudo bem? É Daniel que podemos começar a falar. Daniel, essas coisas são bem claras, se dermos atenção, se Deus nos der também o entendimento. Porque no capítulo 2, Daniel, sem fazer leitura, mas podem abrir lá, porque vamos discorrer outros capítulos ainda, este mundo, irmão, vai ser desfeito. Capítulo 2 fala de que aconteceria neste mundo, porque foi a pergunta que Nabucodonosor fez para si mesmo. E Deus recebeu a dúvida dele e já respondeu. Todo este mundo é como uma estátua em 5 partes, desde o ouro na cabeça até o barro nos seus pés. São os reinos, impérios, períodos, épocas, eras deste mundo. Se antes havia alguma nobreza nos seres humanos, como ouro, o império caldeu foi comparado a ouro, medo-persa a prata, grego a cobre, romano a ferro, e hoje essa pouca vergonha, essa falta de nobreza que nós temos no mundo. Não tem nobreza nenhuma, não tem valor nenhum. Esse mundo é barro aos olhos de Deus, porque não tem graça de Deus, nem temor de Deus. Tendo temor de Deus, há nobreza. Como em Nabucodonosor, Deus deu a ele o império e poder sobre todas as vidas. É lindo ler o que Deus fala de Nabucodonosor. Mas agora Deus não pode falar nada disso. Não tem ninguém como ouro, ninguém como prata, ninguém como cobre, nem ferro. Aliás, ferro ainda pode achar alguém, porque em Daniel fala que tem um pouquinho de ferro, mas misturado com barro não tem força nenhuma. Mas na interpretação ou no próprio descrever do sonho e referência da estátua, em paralelo, não faz parte da estátua, vem a pedra, que é o reino levantado por Deus. E o reino levantado por Deus, que é o reino dos céus ou o reino de Deus, vai chocar com este mundo, batendo em seus pés. É o tempo que nós estamos vivendo, depois do Império Romano, que foi ferro. E tudo vai virar pó, e o vento leva. Mas a pedra, que é o reino de Deus, essa aí continua crescendo. Verso 44: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Qual reino que é para sempre? O reino de Deus, que aqui não vem com aparência exterior, não é visível, mas lá no céu continua. É o verso 44, capítulo 2. Depois temos o capítulo 7, em que é a representação dos reinos na estátua, que são 5. No capítulo 7, Deus apresenta 4 animais.
4 animais: leão, urso, leopardo, um animal indescritível. Daniel não achou parâmetro ou um paralelo ou algum animal que pudesse servir de figura. Totalmente estranho esse animal, que são os impérios, outra vez caldeu, medo-persa, grego e romano. E o quinto, irmão, os pés. Aqui o quinto são os chifres, o que resultou do Império Romano, o que ficou do Império Romano, que Deus compara com chifre. Chifre nem tem vida, irmãos. O mundo para Deus é morto. Chifre não tem cérebro como os animais, leão, urso, leopardo e esse esse monstro indescritível aqui. Aos olhos de Deus, Deus olha esse mundo aqui, não tem cabeça, não tem inteligência, não tem miolo. E não adianta falar com eles que também não tem ouvido, não escuta. Não quero ouvir, não quero saber razão de nada. Ah, não querem? Não, não querem porque não podem, porque não têm ouvido. Estão presos em si mesmo, nas suas ideias. Não adianta argumentar. No capítulo 7, no verso 26, mas o juízo estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para o destruir, para o desfazer até o fim. Verso 27, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Porque o reino de Deus está aqui, e o Senhor já reina, ainda que a gente não entenda. Mas a nossa vida está na mão dele. Quando ele quiser, ele recolhe de qualquer uma autoridade desses grandes ou do nosso também. Mas lembre-se, dentro dessa visão, que os reinos deste mundo serão pulverizados, não serão mais achados. Inclusive, vamos ver, estamos agora nesse tempo que Deus impera os grandes antigos, ruína. Está vendo essa geração? Daqui 50, 100 anos também não vai existir. O que vai ter aqui? Não sei se vai continuar existindo daqui 100 anos, ou se o fim já virá nesses 100 anos. Continuando, entrando no capítulo 9. As 70 semanas. 70 semanas, irmãos. Verso 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vindo do cativeiro, o templo foi reconstruído. E que lá Joel falou, é a última casa. Nem a segunda. Porque se for ver por quantidade de templos, já existiram vários templos ou tabernáculos, começando pelo que Moisés administrou. Depois foi destruído em Siló, e Davi fez uma casa de tenda para Deus em Jerusalém. Aí achou que estava muito humilde e iria construir um santuário. E Deus falou, você não, Salomão. E Salomão ganhou inteligência e riqueza para fazer algo extraordinário, que os povos admiravam
daquela obra de Salomão, mas que os caldeus destruíram. Só aí já é o terceiro. E aquela casa que Zorobabel levantou, e que depois alguém melhorou, seria a quarta na minha conta aqui. Mas lá diz primeira. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Essa é a primeira representação. Eu estou no capítulo 9. Então, nessa leitura que eu fiz do verso 25, é o tempo que Jesus viveu. E é o momento de Mateus 24. Eles estão no templo que foi reedificado. Tempos difíceis. Mas observe que aqui completava-se 69 semanas. Para o fim de tudo, falta quanto? Uma semana. Uma semana tem quantos dias? 7. Aí vem o verso 26. Depois das 62 semanas será tirado o Messias, não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Não ficou pedra sobre pedra. Ano 70. Verso 26 é ano 70. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Aí é a continuidade. Haverá guerra. Estão determinadas assolações. O mundo desde que Jesus veio e foi, só está em assolações, piorando. O 27 retorna e dá 2 tempos nessa última semana. O verso 26 falou da semana inteira, o 27 vai falar da semana última, só que em 2 partes. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar sacrifício e ofertas de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Assolação no verso 26, assolação no verso 27, e isso até a consumação, o fim. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. E Daniel, nesse capítulo 9, termina que a última coisa a acontecer é a destruição do assolador. Quem é o assolador? Quem veio para matar, roubar e destruir? Quando é que Satanás vai ser morto, destruído? Então precisamos entender. Jesus ficou até metade da semana. O ano 33 da vida de Jesus, no calendário de Deus, era metade da última semana. O tempo da dispensação da graça, que Deus está salvando na humanidade, é o tempo que a assolação e o assolador estão operando terrivelmente. E o assolador, no verso 27, avança e prospera por causa das abominações, pecados. Em vez de aceitar Jesus e ser redimido, justificado, purificado e salvo, a humanidade está se colocando contra Deus e fazendo o contrário da santificação. Está entrando na imundícia de todos os tipos. Abominação sobre abominação, onde o diabo tem força. E nas abominações Deus se afasta. E o homem fica entregue à sua sorte. E nós podemos ainda correr e habitar nos esconderijos do Altíssimo. Entrar na arca espiritual que é Cristo Jesus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Mas o assolador vai operar, e está operando desde que Jesus morreu e subiu ao céu. Por que ele está operando desde que Jesus morreu e subiu ao céu? Temos que ir para Apocalipse 12.
Quando Jesus subiu daqui, foi recebido em glória no céu. O Pai disse: assenta-te à minha direita, até que ponho todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aí o Senhor mandou Miguel: Miguel, ajunta o exército, põe para fora a multidão dos seres angelicais que se rebelaram. Aí Apocalipse 12: e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos, os fiéis a Deus, batalharam contra o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e não tiveram mais lugar lá, foram expulsos do céu. E para onde foram? Para a terra. Não podia ir lá para Júpiter, não? Lá é maior, tem um monte de lua. Estou abrindo para Apocalipse 12. No Apocalipse 12, depois que fala a batalha, versos 7 e 8, o 8 diz: mas não prevaleceu, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Que o diabo, apesar de ser rebelde, era cara de pau. Ele entrava nas reuniões que Deus fazia com os seus, queria dar palpite. Vai lá para o reino dele, vai governar lá. Verso 9: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então tem quantidade de demônio que não acaba mais, porque a quantidade deles é 1/3 do que tinha no céu, e a quantidade que tinha de anjos no céu era uma quantidade que ninguém sabe contar. O verso 10 diz: agora é chegada a salvação. Aquele que nos acusava foi derribado. Deus não aceita mais nenhuma acusação contra nós, os que creem nele, justificados pelo sacrifício de Jesus e santificados pela operação do seu Espírito, que nos aperfeiçoa e a completa obra redentora em nós. 11: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E o 12: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. O diabo não entra aqui mais. Lugares celestiais. Mas entretanto o verso 12 continua: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então o que é a grande tribulação? A maior tribulação é o tempo da assolação apresentado por Daniel. É o tempo que Satanás não está mais lá longe no céu, mas está aqui na terra e tem grande ira para nos enganar, destruir, roubar, matar. Quanto tempo? 3 dias e meio. O que é 3 dias e meio na contagem de Deus e no Daniel 9? Desde que Jesus subiu ao céu e o diabo foi despencado de lá para cá, até o fim. Muito bem. Indo à frente, o tempo passa, irmão, e tem muita coisa para falar ainda. Eu quero abrir em Apocalipse 16 agora. Apocalipse, irmão, tem
as trombetas queriam tocar 7. A 7ª já tocou. Quando que a 7ª trombeta tocou? Lá no capítulo 11 é que fala. Tocou a 7ª trombeta. Da sequência das 7 de Apocalipse. Perdoe, marque 16 aí, vão a 11. No verso 15, tocou o 7º anjo a trombeta. A última trombeta, o último tempo, fase que Deus determinou, já foi determinado agora a seu início com o toque da 7ª trombeta. Primeiro acontecimento, capítulo 12, a vinda de Jesus. Segundo acontecimento, numa sequência que eu estou inventando agora, não é da Bíblia não. Satanás é expulso do céu. Sequência seguinte, perturbar os homens na terra até o fim, até a consumação. Então ele vai ficar aqui até o tempo todo. O que mais? Muitas coisas acontecem e vem o capítulo 15 de Apocalipse, depois do toque da trombeta, da 7ª trombeta, e vem então a ira de Deus. Ira, irmãos, ira. Ira. Não é mais tribulação, é ira. E a ira de Deus no capítulo 15 vai ser narrada a partir do capítulo 16. Deus vai destruir, ferir, machucar a humanidade, o povo rebelde, progressivamente, até o 6º momento da ira. Verso 12, e o 6º anjo derrubou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, na 6ª taça da ira de Deus, que são 7, a 6ª taça já foi derramada. Por que eu falo que já foi derramada? Porque o verso 15 fala: eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Agora vem um momento decisivo e final da ira de Deus. Tem que entender, é ira, não é tribulação. E a igreja está presente. A igreja vai estar passando pela tribulação e a ira de Deus, que é derramada sobre o mundo, na verdade. Mas nós estamos aqui. E para a gente não ser pego pelas pragas, pela ira de Deus, vigia, guarda as suas vestes. Fica de pé. Sejam alvos os teus vestidos, e não falte o óleo sobre a tua cabeça. E aí vem o Armagedon. Armagedon é uma palavra que aparece uma vez só na Bíblia, aqui. E o que é Armagedon? Vamos ler. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e a da grande Babilônia, que é a humanidade desviada, se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Aí vem o capítulo 17, 18. Deus se lembra da Babilônia, e é o fim.
capítulo 19, verso 11. 2 exércitos estão prontos. Agora não é sequencial, é voltando para explicar de outro jeito. Tem um exército de Deus, verso 11. Eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Verso 14, aqui está você, irmão, está você, irmã, e seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, e branco e puro. 2 exércitos, o exército de Deus, tudo de branco. Verso 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa. A besta é o sistema de governo do mundo. O mundo, seus governantes. E com ela o falso profeta, as instituições religiosas que se afastaram da verdade. E qual que não afastou até hoje? 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala, a apostasia da igreja acontecerá antes. E estamos apostatados já, irmão. Todo mundo está provando que o governo fala e não andamos na Bíblia. Divórcio, segundo casamento, me ajuda aí. Homossexualismo, bestialismo, e aí, o que vier mais? A igreja está provando. Então não é mais igreja de Jesus, não fala a verdade, aí já é falso profeta. Amando o mundo que nem Balaão, falso profeta. Eu estou no verso 19. E a besta, agora é o 20, foi presa e com ela o falso profeta, que antes dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. É o fim do fim. Tudo que é sistema de governo, lago de fogo. Tudo que é religião desviada, lago de fogo. – 21. E os demais também foram mortos. Que a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves, figurado, se fartaram de suas carnes. Ou seja, todo mundo lançado no lago de fogo e enxofre. Se observarem, lá no capítulo 16, quando nós falamos de Armagedon, quem é que está congregado contra Deus? Verso 13, 16, 13. Quem está congregado contra Deus? E da boca do dragão, da boca da besta, e da boca do falso profeta vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Os 3 poderes, Satanás, governo, religião. Qual a função desses 3 e seus agentes? 14. Espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar à batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Desses 3, diz o capítulo 19 no seu final, que a besta e o falso profeta e os outros seguidores são lançados no lago de fogo e enxofre. Quem escapou do lago de fogo e enxofre até agora? Satanás. A ordem celestial da maldade escapou, não foram julgados e destruídos, mas vão ser destruídos no capítulo 20. Verso 7 do capítulo 20. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Muito pensa que
Satanás não está preso, ele vai ser preso, vai ser solto depois da destruição da humanidade, depois desse mundo ser enrolado e jogado no lago de fogo. Verso 8: vai juntar todas as hostes celestiais da maldade para subir contra Deus, diretamente no ataque a Deus. Verso 9: e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. Onde é que estarão os santos? Na Jerusalém celestial, a cidade amada, diz o verso 9, Apocalipse 20. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, Satanás, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Não é que vai estar vivo não, mas é figurado. O lago vai estar fervendo lá, e o que caiu lá está queimado, queimadinho, morto, mortinho, mas vai continuar o fogo ardendo. Que vai ficar vivo para nós a lembrança: lançados todos aqueles que se colocaram contra Deus. Se alguém tem dúvida, 11 verso do capítulo 20 até o verso 15, voltando a falar a mesma coisa, repetindo de outro jeito: tudo que está morto vai ser devolvido à vida, julgado e lançado no lago de fogo e enxofre, se não estiver no livro da vida. Verso 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aí vai falar onde que nós vamos estar? Novo céu e nova terra. Então observe, irmãos, que o mundo vai ficar desse jeito que está aí, até o dia determinado por Deus para ser destruído. Todo o sistema de governo, só resta esse, que os outros anteriores já estão destruídos mesmo, vai ser destruído quando aqui pegar fogo em tudo. Mas nós, à medida que vem o fogo, nós estamos saindo. Eu lembro do sonho ou visão que a Manoelice teve, que ela contou para a igreja. Eu pelo menos lembro. Ela viu-se no sonho e a igreja sendo arrebatada, todos de branco. Mas a ela foi consentido olhar para baixo. E ela viu o planeta Terra pegando fogo, mas a igreja subindo. Ainda bem que ela era mulher de Ló, que foi proibido olhar para trás. É a visão que Deus mostrou para ela ter entendimento. A igreja vai ser arrebatada e o mundo pegar fogo. E depois, Satanás será destruído e também julgado no lago de fogo e enxofre. Então, qual é o assunto inicial? O reino de Deus é presente, está entre nós, mas quando Jesus vier vai ser tirado daqui e isso aqui desfeito. Já completou o número dos salvos. Tudo aqui destruído, depois do julgamento de Satanás à parte. É quando termina o seu tempo de estar preso, retido em cadeias de escuridão, coisas espirituais. E o milênio, para quem não entende, falando rapidamente, depois a gente pode conversar, é desde que Satanás rebeliou até ele ser solto para ser destruído. Qual a prisão dele? Em trevas. Ele não tem entendimento das coisas de Deus. Para ele, a luz verdadeira do céu, ele não enxerga, porque está em trevas. Só sabe das coisas dos homens. Porque quando ele diz, subirei a mais alta nuvem, serei igual ao Altíssimo, veio a sentença, descerás ao mais profundo do abismo. E lá, Isaías 14, encerrado em cadeias de escuridão. Por isso que ele não está aqui destruindo a gente, porque se ele tivesse solto, eu não estaria falando. E os irmãos não estariam servindo a Deus. E quem é que estaria vivo? Ele é o destruidor, mas ele retido, nós estamos na luz. E ele sendo trevas, não consegue nada com a gente. Agora não podemos apagar a luz que em nós há.
não falte azeite na lâmpada. Bom, irmãos, perdoe, avancei muito no horário, não queria, mas uma coisa puxa a outra, ainda teriam outros detalhes, mas vamos parar aqui. Amém? Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.